Mas, companheiros e companheiras, eu quero fazer aqui também o mesmo registro que fez aqui o deputado Capitão Samuel. Vamos acostumar a chamá-lo de deputado. O capitão está de folga hoje. O que falou aqui o deputado Samuel, esta direção do sindicato pode ter certeza de que tem uma direção séria, uma direção aguerrida, comprometida com a causa dos servidores do Detran. Não é qualquer sindicato que, num período tão curto, consegue mobilizar e fazer uma paralisação dessa magnitude. Registrar a responsabilidade, o grau de coerência dessa categoria, que há mais de uma semana tem veiculado nos meios de comunicação para que o usuário não comparecesse hoje às sedes dos Detrans em todo o estado de Sergipe, porque os trabalhadores estariam paralisando as atividades. Colocou na imprensa, foi aos postos de trabalho, uma belíssima mobilização. Mostra a maturidade e acena para o povo que quer o seu apoio. Não adianta você ter um Detran bem estruturado tecnologicamente se os trabalhadores ainda estão na idade da pedra, recebendo um salário base acima do mínimo. Isso depõe contra qualquer administração. Não dá para aceitar, Samuel. E tem outra questão que é crucial. Veja, vocês, enquanto associação, conseguiram sentar na mesa, conseguiram dialogar, claro, porque bateram o pé, porque organizaram e concentraram força. Os meninos aqui do Detran, ao chamar a direção para negociar, eles receberam o recado de que o sindicato não existe porque não tem carta sindical. Isso, para a Central Única dos Trabalhadores, é estranho que parta da direção do autarquia pertencente ao Partido dos Trabalhadores. Isso é no mínimo imoral, porque se eles aqui são estrábicos, não conseguem enxergar o óbvio, mas quem está no comando do governo sabe que essa carta sindical, ela não precisa existir para que a categoria se constitua enquanto sindicato. Tem parecer no STF, e olhe que eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, dos mais reacionários do mundo, que não é diferente do Tribunal de Justiça aqui. Tribunal de Justiça de Sergipe é uma praga, só sabe dar pau na greve dos trabalhadores. Desembargador que não conhece a rua, desembargador que nunca esteve no local de trabalho de um grevista para saber o que ele reivindica. Mas assim que começa a paralisação, está lá, inclusive com tutela antecipada. A greve vai começar amanhã. Tribunal de Justiça já dá ilegalidade no dia anterior e aplica a multa dos sindicatos que a CUT acompanha, os mais de 90, o ano passado e o ano antepassado, todos eles tiveram as greves decretadas ilegais e com aplicação de multas. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, que não é diferente desse Tribunal de Justiça conservador, contraditório porque o sindicato da base denunciou o Tribunal de Justiça, onde o servidor de carreira ganha R$ 1.400, mas um CC, Samuel, CC no tribunal, apadrinhado dos desembargadores, chegam a ganhar 13 mil. Mas vamos voltar. Esse Supremo reacionário que tem o Gilmar Mendes envergonhando esta nação, lá reconhece, tem parecer que o sindicato para existir basta fazer a sua assembleia posterior à publicação de edital no Jornal Comercial de Circulação Local do Diário Oficial da União, lavrada a ata
assinado pelos trabalhadores e registrado no cartório. Para que é que presta essa desgraçada dessa carta sindical? Herança da ditadura getulista. Eu sei que todo mundo aqui é estudante ou já foi e sabe o que representou para o mundo o fascismo implementado por Benito Mussolini na Itália. Pois bem, Mussolini que mandou matar trabalhador, Mussolini que acabou com os sindicatos e assassinou os sindicalistas, ele cria lá uma chamada de uma Carta del Lavoro. Após essa Carta del Lavoro, um tipo de constituição dos trabalhadores italianos para atrelar o sindicato ao Estado. Atrelar o sindicato ao Estado. Getúlio copia a Carta del Lavoro e cria a CLT. É essa CLT fascista que diz que para o sindicato existir, o Estado tem que dizer: você existe. E a CUT nasceu em 1983, inclusive com Lula dizendo de forma clássica: quem reconhece o sindicato é a sua categoria, não é o Ministério do Trabalho. É por isso, Samuel, deputado Samuel, é por isso que eu condeno que na autarquia do governo petista aconteça isso. O sindicato existe. Essa carta só seria necessário se Cleberson amanhã fosse lá dar entrada na Caixa Econômica no imposto sindical. Não é o caso deles. Ou então, se Túlio fosse ao Ministério do Trabalho pleitear um convênio federal, aí seria preciso a carta. E nenhum dos casos se aplica. Então eu fico triste em ver a direção do Detran desenterrar o lixo do autoritarismo getulista. Mas a resposta está aqui. A resposta está aqui. Sem a carta sindical, esse instrumento burocrático e reacionário não impediu que os trabalhadores se deslocassem de cada canto do estado de Sergipe, assim como fazia a Polícia Militar, atendendo ao chamamento do seu comando aqui em Sergipe. Da mesma forma, eu dizia ao companheiro Cleberson: se aparecer na porta do Detran 50 trabalhadores, já será um sucesso estrondoso. E olhe que tem mais de 50 trabalhadores, porque a lógica é outra. O terrorismo que funciona na hora da paralisação, eu conheço, porque também sou servidor público e já fiz para mais de 70 greves. Sei do que estou falando. E uma outra coisa, Samuel, que você vai poder contribuir bastante lá na Assembleia, é a falta de um plano de carreira. Aí pega o trabalhador pelo bolso, essas malfadadas gratificações, aí coloca o trabalhador vulnerável. Por isso que eu peço que a direção do sindicato tenha paciência com quem ainda não aderiu ao movimento paredista, porque você tem um salário imoral de R$400, obviamente vai sobreviver de quê? Da gratificação. Somente um plano de carreira justo, honesto, compatível com o poder econômico do Detran vai acabar com essas distorções. Chega de gratificação. Gratificação tem que ser incorporada ao salário, para que o trabalhador tenha aquilo como garantia e não como favor. E o que é pior, dependendo do estatuto, dependendo do plano de carreira, talvez nem incorpore. Tem casos que precisa ir para a justiça e lá as interpretações são as maiores. Tem juiz que acata que a incorporação se dá a partir de 5 anos ininterruptos. Tem juiz que entende que é com 10 e tem juiz que acha que não deve incorporar nunca. Portanto, lá na Assembleia Legislativa, o deputado Samuel vai poder contribuir, assim como fez com a polícia, discutindo a necessidade de um plano de carreira.
Portanto, eu encerro as minhas palavras dizendo que a Central Única dos Trabalhadores, a CUT Sergipe, se sente honrada com a filiação do sindicato que mal nasceu e já começa a fazer enfrentamento, e o enfrentamento com muita responsabilidade. Um sindicato que caminha para conquistar, porque sabe mobilizar, tem uma diretoria competente. Então, até a próxima paralisação, com mais gente aqui na frente do